Olá pessoal, vou fazer o vídeo do Sacro Império Romano Germânico. Então vamos pro vídeo. As origens do Sacro Império começou no século VIII, né? Sendo um dos precursores, Carlos Magno, né? Ele protegeu, né, o Papa Leão III contra inimigos que não tiram sua vida e, e o Papa Leão III, ele ficou tão agradecido, né, que o coroou imperador, né? Algo que não acontecia na Europa desde o fim do Império Romano em 476 de nossa era. Então, ele foi imperador por 14 anos e foi sucedido pelo seu próprio pelo filho, né? Luís o Piedoso, que foi é, coroado em Reims ou em Reims, né? Ou Reims em francês. E o Carlos Magno ele só foi reconhecido pelo Império Bizantino, uma curiosidade, só em 812, ou seja, 2 anos antes dele morrer, por Miguel I, né, o brasileiro do Império Bizantino, né, em troca ele teve que ceder alguns territórios como a Ístria e a Dalmácia, né, para o Império Bizantino, né, essa é uma curiosidade. Então, depois, em 843 teve o... 42 teve a declaração... 842 o juramento de Estrasburgo, em 843 o Tratado de Verdun, que dividiu o Império Carolíngio, né, o Império do Carlos Magno, né, Império Franco, em 888 o Império Franco, né, Carolíngio, deixou de existir. E alguns anos depois, em 891, porque, vamos lembrar, tinha a Franquia Ocidental, que deu origem à atual França, e a Franquia Oriental, que deu origem à atual Alemanha. Então, Arnulfo da Caríntia. Outra curiosidade, quando o Carlos Magno ele foi coroado, antes de continuar a história, o Leão III falou, né? A Carlos Augusto, coroado por Deus, grande e pacífico imperador dos romanos, vida e vitória, né? Só uma curiosidade. Mas voltando, ele derrotou, né, os vikings, né, na Batalha de Louvain, o Arnulfo da Caríntia, derrotou o Siegfried e o Gottfried. Ambos morreram, né, em campo de batalha. E as fontes são o Regino de Prum, que é um cronista e medieval e monge beneditino. Temos as crônicas anglo-saxãs, que também mencionam essa batalha, Batalha de Louvain de 891. E podemos também mencionar os anais fundenses, né? Então, algum tempo depois, em 919, foi fundado o Reino da Germânia, né? Não confundir com a Germânia, que era o antigo território, né, do Império Romano. Não, isso é o Reino da Germânia, o Reino Teutônico, que existiu de 919 a 962. E em algum tempo depois, 924, o Berengário, ele morre, né? Que ele queria o trono da Itália lá, morreu. E aí, algum tempo depois, em 955, ocorre a Batalha de Lechfeld, em que o Otto I, né? Lembrando que o primeiro monarca da, do reino teutônico da Germânia foi Henrique I da Germânia, né? Dito o Passarinheiro, né? Que governou de 919 a 936, né? Aí depois foi o Otto I, 936 a 973. Depois o Otto II, 973 a 983. E o Otto III, 983 a 1002. O Henrique II, 1002 a 1024. Depois o Conrado, né? 1027, acho que 1039, né? Então,
O Otto I, ele derrotou os magiares na Batalha de Feld em 955. Os magiares seriam os ancestrais dos atuais húngaros, né? E algum tempo depois, o Papa João XII, né, o 12º, ele coroou sagrou, né, coroou o Otto I como o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Ou seja, o Sacro Império foi fundado em 962, iria até o ano 1806, quando o Napoleão Bonaparte acabou com o Império. E o Sacro Império, né? Depois teve a Confederação do Reino, a Prússia e a atual Alemanha, né? E depois teve o Frederico I. Ah, mas antes teve a questão, antes do Frederico teve a questão das investiduras, né? Que foi uma luta entre o Papa, o poder papal, e o poder temporal, né? Porque o Papa começou com Gregório VII e terminou com Inocêncio III, né? O Gregório VII, ele foi eleito Papa em 1073. 1073, né, através de um colégio de cardeais. Aí o Gregório VII, no ano seguinte, em 1074, o Gregório VII, ele declara celibato dos padres, né, o clero secular. E aí, em 1077, o Henrique IV, ele vai até Canossa pedir perdão para o Papa, né, para 3 dias, né, e na época o Gregório VII falou que a Europa estava numa pornocracia, porque os caras tinham muitos amantes, né, os padres, né, o clero secular, e também chamou isso de nicolaísmo, né? Então ele declarou celibato, né? Talvez também porque estava perdendo o reino da igreja, né? Com os casamentos, né? Tem que pagar salário para os padres, né? Para o clero secular. Então, terminou com Inocêncio III isso. E as questões das investiduras só seriam resolvidas em 1122 com a Curata de Worms. E outra coisa que podemos falar do Frederico, é o Frederico I, né? Barbarossa, né? O Barba Ruiva em português, em que ele tentou conquistar a Itália e foi traído por Henrique o Leão. Porque acho que o Henrique Leão era um duque, né? E ele não enviou tropas, né? Foi do militar, a traição dele, né? Acho que ele ficou com medo de que se o cara conseguisse conquistar a Itália, por isso conquistar o ducado dele, então deixou o cara na mão lá, tentando conquistar a Itália sozinho, né? Obviamente que ele fracassou, né? Ele queimou. Em 1165, Milão incendiou a cidade. E 2 anos depois, com apoio papal, né? O Papa na época era o Alexandre III. Eles criaram. Porque o Papa também queria que diminuísse o poder do Sacro Império na Itália, na influência, né? Digo, então, o Alexandre III apoiou, eles criaram a Liga Lombarda, que era composta pelas cidades norte da Itália, né? Que no começo eram 26 cidades e depois aumentou para 30. Então, o Frederico I, o Barbarossa, ele foi derrotado na Batalha de Legnano por Alberto Gisano. E é óbvio, né, que se o cara tivesse conquistado, a história do Ocidente ia ser bem diferente do que conhecemos, né? Talvez nem teria tido, né, descoberto um novo mundo, né? Mas enfim. E aí, para terminar o vídeo, o Frederico I foi para atual no Oriente Médio, né, conquistar a Terceira Cruzada, a Dita dos Reis. E obviamente que ele podia ter conquistado, né, só que ele foi teimoso, foi com armadura e tudo atravessar um rio onde estava o acampamento do filho dele, Henrique VI. Acabou morrendo na travessia, né? Ele estava com arnês naquela armadura completa e se afogou com o peso da própria armadura, né? Ele já era idoso, né? Tinha uns 67 anos, né? E acabou o Henrique VI tendo que voltar pro Sacro Império, né? Então,
Até o Saladino ficou com medo, né? Do exército imenso que ele estava trazendo para conquistar. E de fato ele podia ter conquistado mesmo, se não fosse a teimosia dele, né? E os principais duques eram da Francônia, Saxônia, Suábia, Bavária, etc, né? Porque no Sacro Império era uma monarquia eletiva, né? Ou seja, os príncipes que escolhiam os reis, né? Então esse é o vídeo. Vou fazer depois a segunda parte. Curta, comente, compartilhe e se inscrever. Falou!